Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de Geografia. Estamos falando aqui sobre o consumo. Vimos na aula anterior quanto que nós consumimos e o que produzimos de lixo e o descarte desse lixo de forma inadequada, como cria impactos ambientais, né? Como prejudica o meio ambiente e a nossa própria vida, porque nós precisamos do meio ambiente, nós precisamos da natureza, nós precisamos do solo, nós precisamos do ar que respiramos. E esse descarte de lixo no locais impróprios causa prejuízo à natureza, que consequentemente vai causar prejuízo aí à vida humana. Então, precisamos ter um consumo consciente. E para a gente lembrar mais um pouco sobre essa aula, eu quero te convidar a assistir um vídeo aí comigo. Acompanha comigo aí na telinha. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Viu só, crianças, a importância de nós cuidarmos do nosso planeta? Isso tem tudo a ver com o consumo. E para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, né, a maneira de descartar, a maneira de reciclar, nós vamos aprender um pouco sobre reciclagem e reaproveitamento. Acompanha comigo aí na telinha. Reconhecer a importância da reciclagem e reaproveitamento na sociedade de consumo moderno. Nós consumimos muito e por isso nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Reciclagem. Quando os materiais recicláveis são transformados em matéria-prima para a produção de um outro material, né? A reciclagem, ela tem a ver assim, eu pego um material e vou transformar ele quimicamente para ele poder se transformar em um outro material, né? Em um outro tipo de produto. E o reaproveitamento são coisas diferentes, vamos ver? O reaproveitamento, quando o material reciclável são usados de formas diferentes, sem necessariamente haver transformação da matéria-prima. Aqui não vai haver transformação nenhuma, né? Vai continuar a mesma coisa. Por exemplo, você já usou um caderno reciclável? Você percebeu que as folhas dele, elas são diferentes? Ou seja, aquela folha que você utilizou, que você consumiu aí na sala de aula, quando ela é reciclada, ela volta em outro formato, né? Ela foi feita quimicamente, ela voltou a ser matéria-prima e aí ela foi produzida numa nova folha ou em um outro produto, como caixas, outras coisas assim. Continuando.
Descubra a qualidade de lixo, a quantidade de lixo produzida por uma pessoa diariamente no Brasil. Pensamento Verde. Você pode aí entrar nesse link e descobrir outras formas, né? Descobrir como a quantidade de lixo que nós produzimos diariamente no Brasil. E você vê como nós precisamos mudar o nosso pensamento na utilização. A história da reciclagem, né? Aqui nós vemos que antes da Segunda Guerra Mundial, perto de 1920, as pessoas reutilizavam embalagens de vidro e alumínio, por exemplo. Era muito comum as embalagens serem de vidro ou de alumínio, então se reutilizava, usava-se novamente. Isso antes, e durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1939 a 1945, tudo era reaproveitado para alimentos, a industrialização que nesse momento estava voltando para a guerra. Então, tudo que se reutilizava voltava, né, de forma para ir para as prateleiras como forma de alimentar as pessoas. Na época dos nossos avós e pais, o aumento de consumo, a sua facilidade fez com que a reutilização de embalagens fosse algo fora de moda, pois tudo era de mais fácil acesso, ou seja, hoje em dia, né, antes não tinha tudo isso, então tudo era reutilizado, né, reaproveitado. Hoje em dia não, como é na nossa época. Questões ambientais trouxeram de volta a idade da reutilização e reaproveitamento de embalagens. Há pouco tempo atrás, ninguém pensava mais em reutilizar uma embalagem. Hoje em dia, diante de tantos problemas ambientais, o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas já estão se voltando para tentar conscientizar outras pessoas. Não há ainda, né, uma totalidade dessa conscientização, infelizmente. Mas existem pessoas que já estão levantando essa bandeira para que possa mudar. Então, nós temos aqui qual o destino do lixo? Acompanha comigo. Qual o destino do papel que sobra na escola? Para onde será que ele vai? Deveria, né? Muitas coisas podem ser feitas com o papel que vamos jogar fora. Vamos pensar em algo a se fazer. O que nós podemos fazer com esse papel? Bloquinhos de anotações, a gente usar o verso para bloquinho de anotações, anéis para guardanapos, compostagem, etiquetas resistentes, limpezas de vidro, artesanato. E aqui nós temos o símbolo da reciclagem, né? Que está bem aqui. Olha só o símbolo da reciclagem. A reutilização, ela consiste aqui, olha só, eu pego o vidro, né? Ele continua sendo vidro, eu levo, aí ele vai lá para a indústria. O que acontece com esse vidro? Ele é quimicamente transformado em matéria-prima novamente, e aí ele é refeito, né? Novas embalagens que podem ser de formatos diferentes, ele volta de novo para as prateleiras, para o comércio. O consumo e o descarte consciente. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta e cerca de 40% desse lixo ainda é descartado em lixões. Além disso, apresenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos e aplica como cada um pode fazer sua parte para ajudar a solucionar esse problema. É feito todo esse sistema de conscientização, porém, olha só o que nós encontramos. Lixo e enchentes, né? Ou seja, quando vem a chuva, esses lixos que nós descartamos de forma desordenada, eles vão para o bueiro, para os rios, e aí as enchentes acontecem quando vem as chuvas e há os alagamentos que nós conhecemos, né? Por isso é tão importante não jogarmos lixos fora da lixeira. A rua é o local ideal para o descarte de lixo? Você acha que é? Veja aí que tem bastante lixo aí ao lado de um quintal, né? Que foi jogado no terrenos baldios e também em ruas. Porque ainda existem pessoas que amontoam lixo nas ruas. Por que será? As pessoas sabem que faz mal, mesmo assim elas continuam fazendo? Porque as ruas ficam montadas pelas águas, tomadas pelas águas, se há galerias
pluviais, você já parou para pensar por que em alguns lugares, quando chove, aqui no nosso estado já está acontecendo de ruas ficarem alagadas quando chove? Por que isso acontece? Será que é porque está tendo descarte em lugares indevidos, estão jogando lixo na rua? Você vai no ônibus, né? E você está comendo alguma coisa, tomando algum suco ou refrigerante, lá você descarta, joga ali pela janela, ou do carro, ou do ônibus, ou você vai andando na rua e já joga ali a embalagem no chão. Será que é o lugar ideal para você fazer esse descarte? Ou você deveria procurar o local mais ideal para você fazer esse descarte? Então, vamos aprender um pouco sobre esse local? Olha só, você deveria fazer a coleta seletiva, né? O descarte no lugar certo. Ou seja, nós temos aí em alguns lugares, alguns pontos da cidade que nós temos esse descarte. Temos as lixeiras seletivas, onde tem a lixeira orgânica, para materiais orgânicos, para não recicláveis, para plástico, metal, papéis e vidros. Vamos aprender um pouco sobre isso? Você sabe que o que é a coleta seletiva de lixo? Ela consiste na separação e no reconhecimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós, em nossas casas. Fazendo isso, todo o lixo que pode ser reaproveitado e separado no lixo orgânico, também chamado de lixo úmido, composto por restos de frutas, verduras e outros alimentos. Esses vão apodrecer, não tem como reutilizar. Então, são feitos descartes diferentes. O lixo úmido geralmente é descartado e levado para os aterros sanitários. Algumas pessoas, ao invés de descartar esse lixo, usam-no para fabricar adubo orgânico por um processo chamado de compostagem, né? Ou seja, a pessoa pega esse lixo orgânico que ela produz na sua casa e ela faz lá como adubo para plantar, para fazer várias outras coisas, colocar plantinha, fazer horta na sua própria casa, porque esse lixo ele vai se transformar em adubo, se você fizer o descarte no lugar certinho também, lá no quintal de casa, num local separado, para que ele possa se tornar adubo, a sua compostagem. Os materiais recicláveis são separados em plástico, papel, vidro e metal. Há muitas indústrias que transformam todo esse lixo reciclável em outros produtos, como vassouras, chinelas, artesanato, entre tantos outros. Existem lixeiras específicas para recolher os objetos recicláveis. Essas lixeiras são separadas por cores para melhor identificar o lixo. Olha só, a lixeira amarela são usadas para se jogar metal, a azul para jogar papel, a verde para jogar vidro. A vermelha tem a cor, perceba, né? O plástico. Essa marrom aí é para jogar lixo orgânico. E a cinza, materiais que não são recicláveis, como bateria, pilhas, essas coisas assim, não tem como reciclar. Pilhas e baterias não são materiais recicláveis, mas é jogado esse material no meio ambiente. Eles irão contaminá-lo. Por isso, é muito importante fazer o descarte desse material de forma adequada. Muitos supermercados, lojas, bancos e empresas fazem a coleta desse tipo de material para que seja dado a ele um destino adequado. Então, crianças, né, nós precisamos saber fazer o descarte do lixo para que ele possa ser reutilizado, reaproveitado ou reciclado. Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais!